Então, eu convido ao palco o Dr. Carlos Magno, médico alopata, clínico geral, especialista em pediatria, palestrante em todos os territórios nacionais, sistema científico filosófico, com o tema Rejuvenescer depende de suas escolhas. Já recebi uma salva de palmas. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Esse tema é muito vasto e são tantas as pesquisas que estão acontecendo pelo mundo afora que o tempo aqui reservado é muito restrito. Então, às vezes eu vou correr um pouquinho para vocês terem uma ideia mais geral do que está acontecendo e o que você pode tentar colocar no seu cotidiano no intuito de usufruir melhor o que a ciência está te proporcionando para que você possa ter melhor saúde, mais energia, mais vitalidade, mais vontade de crescer, de ir à frente, de seguir com aquela sensação de que você está dando não só para si mesmo, mas para o planeta e para as pessoas que estão à sua volta, o melhor, aquilo de mais fantástico que você possui. Não adianta a gente querer realizar um determinado fenômeno, uma determinada missão, um determinado objetivo na vida, por mais altruísta que eu mesmo seja, se nós estamos sempre adoecendo. Se nosso corpo físico está sempre entrando nas mesmas fragilidades, porque nós estamos sempre ativando os mesmos códigos genéticos que estão ali à revelia dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, da nossa alimentação, da nossa inércia, do não fazer, do não correr atrás, não colocar vitalidade no corpo, automaticamente nós podemos entrar no processo de envelhecimento, entorpecimento das nossas células e automaticamente vindo a morrer mais cedo do que é necessário. Então, hoje, quando se fala em rejuvenescimento ou retardar o nosso envelhecimento o máximo possível, nós temos que pensar em telômeros. Telômero é uma palavra que vem do grego, que estão presentes nas células eucarióticas, que são aquelas células que têm a capacidade de se reproduzir, de se dividir, levando consigo todo o material que está ali codificado em seu DNA, todas as informações que são úteis para seguir em frente, sem lesão. Vamos supor assim, o raio ultravioleta, que machuca demais a minha pele, ele pode alterar o código genético das minhas células da pele, eu posso ter um câncer de pele. Mas eu vou ter esse câncer de pele porque cada vez que os meus telômeros estão sendo divididos, eu estou encurtando-os e me vulnerabilizando a cada um, à sua maneira, com seus tipos de suscetibilidade a apresentar um tipo de enfermidade diferente. Então, as células, quando elas se replicam, elas causam um encurtamento desses telômeros. E estes, que têm a capacidade de, então, proteger a carga genética, eles vão se submeter a essa... É como se fosse um jogo de dados. E que a gente fica o tempo todo, o que é que eu vou ter agora? Qual a enfermidade que vai se manifestar? Porque você não está se vigiando, porque você não está realizando, concretizando aquelas coisas que são as mais adequadas para te manter com uma imunidade mais resoluta. Isso que nós estamos falando hoje é pura ciência. Então vamos lembrar que os prêmios Nobel, né,
os americanos, os médicos americanos que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, porque descobriram uma enzima que é capaz de atuar ali na extremidade dos telômeros. Elas protegem os telômeros. Então, se eu mantenho os meus telômeros protegidos, eu vou viver mais. Eu vou prolongar a minha vida. Então, se meu pai e minha mãe morreram com 60 anos, eu posso ir para 100 anos. Hoje, na verdade, a gente está chegando à ideia de que não vai haver limite. Porque quanto mais o tempo está passando, mais substâncias estão sendo descobertas no sentido de atuar nessa telomerase, que atua nos telômeros, impedindo o seu encurtamento. Automaticamente, se a gente faz isso, a gente tem mais imunidade, o seu sistema imunológico produz mais anticorpos, você tem maior defesa contra as situações externas. Isso é uma coisa que traz uma certa polêmica. Na época da peste, da varíola, foi feita lá na Espanha uma certa estatística para se saber quem é que eram as pessoas que realmente estavam se enfermando e aquelas que iam ao óbito, que não tinha jeito. As pessoas foram morrendo, até que chegou um ponto, não tinha mais médico, não tinha mais quem cuidasse, e aí apareceram os voluntários. Esses, no final, os matemáticos chegaram a uma estatística de que aquele ato de se colocar como voluntariado para cuidar daquelas pessoas que estavam com a varíola os tornavam imunes. Eles não tinham uma cadeia de anticorpos diferente das outras pessoas que morreram ou que se enfermaram. Mas, a partir do momento que eles tomaram um tipo de atitude, seja ela mental, seja ela emocional ou comportamental, eles acabaram gerando um outro tipo de imunidade que a ciência tradicional não consegue muito explicar. Mas, no entanto, ela existiu. Na minha época de residência, muitos anos atrás, foi na época da meningite meningocócica. O pessoal mais da minha época deve se lembrar disso. Todos os ônibus tinham que estar com as janelas abertas, os carros, as casas todas tinham que ficar com as janelas abertas para fluir o ar, porque a meningite meningocócica, a partir do instante que ela pegava, ia ao óbito. E assim, eu perdi 2 colegas residentes, e no final, o que ele fazia? Botava o nome dos médicos dentro do cubuquinho e tirava o nome de quem ia cuidar daquela criança que estava com suspeita de meningocócica. Então, era reservado, isolava, né? Mas assim foram vários enfermeiros e vários médicos. No final, os residentes saíram do hospital, porque ninguém queria. Na hora que tirava o nomezinho dele, ele pedia e saía da residência. Então, gente, mas por quê? No final, eu passei a ser voluntário, nada nunca aconteceu comigo. Mas o que será? Será que a minha imunidade física era diferente da deles? Existe, então, eu estou querendo mostrar para vocês que existe uma outra coisa que não é dentro da molécula palpável, dentro da molécula física, que nos auxilia a trabalhar hoje nós sabemos, essa chama telomerase, que protege o telômero, mantendo-o comprido. Quanto maior for esse telômero, independente do tipo de enfermidade, de bactéria, vírus, qualquer patógeno, você vai se manter com um corpo físico saudável. Então quanto mais agigantado forem as extremidades do nosso DNA, mais a gente vai poder viver. O importante, quando a gente vê essa fotografia aqui, será que eu vou chegar aos 100 anos, mas não vou conseguir andar mais? Eu não vou conseguir fazer as coisas que eu gosto? Então, uma velhice sem qualidade também não adianta.
Só que hoje nós estamos pensando em que nós podemos avançar cronologicamente no tempo da nossa idade e podemos inclusive chegar a manter, a retroceder a aparência também. A pele ela pode melhorar. Então, teoricamente, quanto maior for o telômero, nós podemos, como se fosse assim, medir o tempo de vida, que é o quanto tempo que resta de replicação celular das suas células eucarióticas. Então, prevenir envelhecimento tem tudo a ver com essa coisa chamada telômero. Depois vocês procurem estudar, procurem investigar, leiam um pouco mais sobre isso e tragam isso para dentro de vocês. Então a telomerase, ela previne, ela regenera, ativa os genes que fazem a célula se reproduzir indefinidamente. Então hoje, cada vez mais, os cientistas acreditam que não há limites para onde pode chegar o homem. Tudo começou mais ou menos nessa época aí, vocês devem se lembrar da ovelha, né? A Dolly, que foi o primeiro mamífero a ser clonado, mas uma coisa também foi muito surpresa. Do mesmo jeito que ela apareceu, ela morreu. Né? Ela se tornou adulta e morreu praticamente na mesma, mais ou menos temporalmente, com a ovelha que lhe cedeu a célula mãe. Né, as células eucarióticas que serviram para a clonagem. Então, o que eles aprenderam com isso? Que quando eu pego uma célula já idosa e dou para uma outra pessoa, aquele outro ser que está recebendo, ele pode crescer, mas ele já vai ter a idade que essa célula aqui tem. Por isso, aquela ovelha morreu prematuramente. Então, isso foi um grande significado para a ciência. Hoje, gente, isso aqui é moda nos Estados Unidos, na Europa, a transfusão sanguínea, que ela promete muito. Então, está acontecendo, e principalmente para as pessoas que têm uma energia monetária bastante abastada para conseguir se manter dentro desse processo aí, porque é caro. Então, doadores velhos, ou clones velhos, enfermidade do clone doador se manifesta morte prematura. O doador novo, que é o doador que está acontecendo lá nos Estados Unidos, é doador de 16 a 18 anos, que vão produzir, então eles doam a proteína sem o código genético da enfermidade ativa ainda. Então, os clones ou as pessoas, elas vão diminuir ou vão desacelerar o seu envelhecimento. Está em torno de R$40 mil, 2 litros de plasma lá nos Estados Unidos, de rapazinhos e mocinhas de 16 a 18 anos de idade. E isso, gente, tá acontecendo de uma forma meio que absurda. Tem muita contestação, mas quem tem está fazendo e está conseguindo uma melhora física de enfermidades físicas surpreendente. Então, pesquisadores têm se unido cirurgicamente cobaias, as ratazanas, né? Onde o sangue de um rato jovem compartilha o sangue de um rato idoso. O rato idoso começa a melhorar a memória, a cicatrização, a agilidade, a energia, a versatilidade. Ou seja, se ele está ali, une os dois, né? Os dois ratos, propiciando, um troca o sangue com o outro. O rato velho, ele fica mais jovem, e com a agilidade do rato jovem. Mas inversamente também, como é uma troca, uma permuta, o rato jovem, ele começa a envelhecer mais rápido, porque está passando para ele células eucarióticas do rato velho, que começa a reproduzir e trazer aquelas alterações codificadas no DNA daquele rato velho de enfermidades, e ele passa a morrer tão prematuramente quanto aquele outro rato mais idoso. Pesquisas usando plasma jovem em pacientes com Alzheimer
transtornos do coração, diabetes. Isso já está a pleno vapor e tem sido bastante promissoras. A proantocinidina, extraída da semente da uva, encontrada no vinho tinto, é um poderoso antioxidante, equilíbrio dos átomos. A gente tem que pensar que o universo é energia. A gente não pode esquecer isso. Porque a gente pensa no nosso corpo físico, parece que é só matéria, mas não é bem assim. Então tudo começa lá no átomo, tem um núcleo, né, tem os prótons, tem os nêutrons, a carga positiva e neutra, e tem os elétrons circulando com carga elétrica negativa. Todas as vezes que acontece algum estresse oxidativo, seja ele, por exemplo, uma irritabilidade, uma ansiedade, um descontentamento, uma intolerância, uma insatisfação, uma melancolia, uma angústia, uma opressão, um vazio, qualquer coisa nesse sentido, eu vou produzir esse estresse oxidativo de maneira tal que o último átomo, o último elétron, ele consegue escapar da órbita do átomo e ele então vai passar para o átomo seguinte. Ele se estabiliza, se desestabiliza, ele oxida, é como se ele se enferrujasse, então ele perdeu o seu equilíbrio e automaticamente vai produzir o desequilíbrio do outro átomo que vai trabalhar com um elétron a mais. E assim vai acontecendo sucessivamente, desequilibra a molécula, que desequilibra a célula, o tecido, o órgão, o corpo físico. Kani Tanaka, a mulher mais velha do mundo, atualmente japonesa, foi confirmada a pessoa que, lá no Guinness Book. A francesa Jeanne Calment, falecida em 97, com 122 anos e 664 dias, foi a registrada a mais idosa. Então a gente vê assim, aqui por aqui, que ainda a coisa ainda está muito fraquinha, né? Ninguém está usando, na verdade, todo o potencial que existe para desenvolver. Outra substância aí que também tem essa capacidade de atuar ali nos telômeros é o picnogenol, extrato de pinheiro francês, que possui de 65% a 75% de proantocinidina. É uma substância 20 vezes mais potente que a vitamina C. A vitamina C, então, é um antioxidante. 50 vezes mais potente que a vitamina E. Ela atravessa a barreira hematoencefálica e, naturalmente, então, ela pode atuar auxiliando o rejuvenescimento do sistema nervoso central. Uma outra coisa que é importante a gente falar, quando você vai na farmácia e compra uma vitamina C, a vitamina C que você compra, ela é ácida. Tá? É como se o complexo molecular que a forma, ela é ácida. Ela tem uma ação, ela tem uma capacidade. Gente, o átomo, o núcleo, ele diz o que é a coisa. Por exemplo, o átomo disso aqui é como se dizia, isso aqui é um microfone. Mas os elétrons vão dizer para que serve o microfone. Então, essas pesquisas, elas vêm mostrar que se você usa determinada substância com o objetivo de rejuvenescer os seus átomos, reequilibrar os seus átomos, e com isso aumentando a imunidade, e com isso prolongando a sua vida, mas você faz isso com substâncias que são muito ácidas, ou você usa substâncias ácidas, a sua alimentação é ácida, a sua água é ácida, tudo que você coloca no seu cotidiano é muito ácido, você tem vontade de melhorar, mas infelizmente o seu mundo interno ele não vai evoluir muito. Então nós temos uma escolha. Eu ouvi falando de alguém, do médico ortomolecular aqui, a medicina ortomolecular é uma grande saída. Para aquele que pode, que se interessa, se você estudar e procurar conhecer um pouquinho mais, ortoequilíbrio das moléculas. São medicamentos quelados. Então, às vezes ele coloca, ela passa lá um medicamento, minerais quelados, medicamentos como se fossem alcalinizados,
que não são ácidos, que são diferentes, então, de você ir numa farmácia manipular a sua vitamina C quelada, do que você comprar uma vitamina C na farmácia comum. Ok? Então você tem a opção. Todo mundo tem a opção de por onde é que vai caminhar. Essa é uma escolha nossa, é simplesmente nossa. E você que vai dizer o tanto que você quer investir na sua sobrevida e na qualidade dessa sobrevida. O resveratrol também, que atua na parede dos vasos, coração, cérebro, e pesquisas indicam que aumenta cerca de 50% a 60% o tempo de vida, com qualidade e aparência mais jovem. Pesquisadores usando resveratrol conseguiram que ratos vivessem cerca de 50% a mais de vida, com energia e vitalidade jovem. Pesquisadores americanos que estão acreditando que o resveratrol é a saída. Mas, na verdade, são várias linhas e cada um acredita que o seu trabalho é o que vai solucionar o problema da humanidade. Minha sugestão é pegar um pouquinho de cada coisa e faz aquilo que está de acordo, em sintonia com a sua crença, com a sua vontade, com a sua pertinácia de querer melhorar, ser mais saudável e futuro que você quer. Você pode querer, daqui a 50 anos, eu me vejo numa cadeirinha, né? Ou você se vê ainda se exercitando, correndo atrás, estudando, ativo, participante, tentando cada vez mais concretizar ideais que não param de surgir. A vitamina E contém o tocoferol, que é responsável pela eliminação das linhas de expressão, né? Então, elas vão atuar nos telômeros, que estão lá na extremidade do cromossomo, que estão relacionados à formação das linhas de expressão. Então, tomar vitamina E é importante. Agora, eu posso tomar ela ácida ou eu posso tomar ela pelada. Colágeno tipo 1 e 3, elas vão atuar lá no telômero da elastina do colágeno, do tipo 2, nas articulações, propiciando a melhora, principalmente das enfermidades degenerativas osteoarticulares. Cloreto de magnésio desoxida o sangue, rim, cérebro e articulações. A gente tem muita coisa, são coisas demais que estão aí para que a gente possa usar. Então, às vezes, a minha família, às vezes, ela se surpreendia com a quantidade de substâncias que eu colocava de manhã na mão para tomar. Cada uma buscando uma coisa, e todos os medicamentos ortomoleculares. Mas são as opções e você vai tentando sintonizar com aquilo que bate com você. Então você não tem que tomar tudo. Ou você pode tomar tudo, mas você vai tomar aquilo que você acredita que vai ser o mais adequado para fazer que você se torne uma pessoa mais jovial, mais alegre, mais feliz e com um corpo físico mais saudável. O ácido fólico, ou vitamina B9, se transforma em metilfolato e participa da replicação das células de todos os órgãos e sistemas do corpo humano. Então ela participa praticamente de toda a célula que é capaz de replicar. O ácido fólico tem essa capacidade de atuar beneficamente, desoxidando os átomos. Então ele melhora o cérebro, o coração, o sistema imunológico, pele, unha, cabelos, auxilia na reparação do DNA que está manifestando pelo seu desgaste a ativação de alguma enfermidade que ali está codificada. Instituto de Medicina da Flórida diz que 40% das depressões acontecem em decorrência da baixa de ácido fólico em nosso corpo. Com relação ao sono, dormir bem, às vezes é difícil falar dormir bem, principalmente eu, por exemplo, é muito difícil, né? Por causa dos plantões, todo médico dorme mal. Mas o ideal é que você dormisse de 8 a 10 horas por dia. É importante dormir no escuro.
para que você produza a melatonina. Esse hormônio que é muito importante, ele é um antioxidante geral e é o hormônio que vai produzir aquele sono reparador. Então, quanto mais a gente envelhece, menos produz melatonina. E quanto menos você produz melatonina, menos você vai dormir. Então, você vai entrando numa... Só que nós temos a melatonina, né, gente? Para poder tomar. As doses aí, ó, elas também são bem individuais. Essas questões de dose de medicamento, ela tem que ser uma coisa, se você realmente quer buscar, eu sugiro, busque a ortomolecular, faça a sua consulta e ache aquela dose que seja mais particularizada para você. Porque como, gente, que eu posso dizer, olha, eu tenho 78 quilos, eu tomo uma ampicilina de 500 miligramas de 6 em 6 horas para qualquer tipo de problema, uma faringite que eu tenho. A outra pessoa com 110 quilos vai tomar a mesma ampicilina de 500 miligramas de 6 em 6 horas. Como, gente, hoje a neonatologia, a pediatria estão mais por dentro, no sentido de dar aquela dose que seja mais eficaz de acordo com o peso. E no final, então, de todas essas substâncias aqui, você vai encontrar que é aquela dose que te faz sentir melhor. O astragalos, o Idácila Pesquisas vem trabalhando com ela há mais de 20 anos. Atua diretamente na preservação dos telômeros. É uma planta chinesa e os chineses usam já há longa data, só que hoje, com os estudos dos telômeros, ela vem ganhando bastante força. Então, a dose também ela é muito individual e você tem que encontrar a sua. Estresse, depressão mental, emocional, estresse oxidativo, acelera o envelhecimento, imunidade, ativação de enfermidades codificadas. Então, o importante é que não são apenas as situações que vêm de fora, não é apenas aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo que vai prejudicar os nossos telômeros. Isso aqui é uma molécula do telômero. Tá? Eles ficam bem na metade do DNA. Então, as nossas emoções, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vivencia, como que você recebe, como que você capta uma determinada informação que vem de fora como algo bom, agradável. A partir do momento que eu me interesso e tenho bons olhos para aquilo que está vindo de fora, eu vou me sentir bem. Isso vai me fazer com que eu possa estar mais equilibrado, harmônico, a nível molecular. Agora, todas as vezes que eu acho que algo é ruim, desagradável, penoso, difícil, eu estou interpretando de uma forma ruim, as minhas emoções vão ser ruins, automaticamente eu vou afetar o movimento molecular dos meus átomos, eu vou perder elétrons, eu vou oxidar, eu vou enferrujar, eu vou envelhecer e vou morrer prematuramente. Glicose, ou seja, açúcar. A quantidade de açúcar que você vai botar no seu cafezinho é você que escolhe. Não tem ninguém para falar, olha, usa ou não usa. O importante é, a ciência diz para você que a glicose, ela participa de um processo chamado de glicação, que é a mistura com a hemoglobina. Tem muita glicose ou açúcar circulando no seu organismo, ela vai pegar a hemoglobina que transporta o oxigênio, que vai dar vida para o seu corpo físico, ela vai ser utilizada pela glicose para transportar glicose. Automaticamente vai faltar o oxigênio nos tecidos. Principalmente a gente tem que pensar no nosso coração, no nosso cérebro, no nosso físico, no nosso fígado. Então, com isso, se eu entro em hipóxia, falta de oxigênio, porque a célula está ocupada transportando glicose ou açúcar, das mais variadas formas. Por exemplo, se você come um pedaço de bolo, tem açúcar ali. Então, não é só açúcar diretamente.
Não é só, até o açúcar mascavo, o mel, tudo é açúcar. Então, tudo isso a gente tem que entender que é a opção sua. Isso vai dizer que tipo de velhice que vai acontecer com você. Ou o que te espera daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. O seu futuro está dependendo da escolha que você está fazendo agora. Porque tudo isso é acidificação, ou seja, envelhecimento, diminuição da imunidade, tornar-se susceptível a passar por transtornos e morbidades que talvez você não precisasse, mas por escolhas inadequadas você acaba se suscetibilizando. É importante que a gente tome consciência de quais são os órgãos que a gente tem de mais vulnerável. Todo mundo tem. Né? Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, meu pai chegou para mim, me deu um relógio e falou: olha, isso aqui é seu presente. Eu falei: pai, mas não é meu aniversário? Ele falou assim: não, é porque eu sei que você vai passar no vestibular. Naquela noite eu tive uma hemorragia gástrica. Então o meu estômago é o meu ponto frágil. Eu descarrego toda a minha ansiedade, o meu medo, a minha insegurança, etc. Vai para lá, aquele dia eu vomitei sangue. Então, gente, todo mundo tem um órgão mais frágil. E se você sabe qual é o seu órgão de fragilidade, lembre-se que quando acontecer algum estresse oxidativo, para lá que ele vai e começa então a ativar fatores que estavam adormecidos, te possibilitando anarquicamente a revelia, a loteria. São medicamentos que são metabolizados no fígado. O fígado leva até 8 anos para ter todas as suas células replicadas. Então, por exemplo, você usa a silimarina, o germão roxo, você pode fazer o extrato ativo delas, em qualquer farmácia de manipulação, farmácia homeopática. Você pode fazer tintura, você vai pegar um álcool de cereais, né? Coloca num vidro escuro, um vidro de vinho, por exemplo, coloca o álcool de cereais no vidro lá e coloca ali dentro, submerge silimarina, germão roxo, boldo do Chile, carqueja amarga e essas substâncias. Então depois você passa por um vidrinho de conta-gotas e começa a tomar aí a dose individual. Então se eu tomar 10 gotas, eu tomo 10 gotas. Mas as 10 gotas para você pode ser muito e pode ser pouco. Vai depender, você que tem que sentir qual é aquela dose que vai ser mais harmoniosa para você, te faz sentir bem. Você toma e sente que está revigorado. Água alcalinizada. Medir o pH da água é muito importante. Gente, praticamente não existe água hoje que esteja batendo mesmo com aquilo que eles colocam lá. Você pega a garrafinha aqui, ela fala qual que é o pH e você vai medir, dificilmente é o pH que ela está dizendo. Então, geralmente, não é alcalina, ela está para ácida. Então, nós tomamos ácido todas as vezes que nós estamos tomando água. Então, quanto de bicarbonato de sódio? Nós temos que o pH do nosso sangue. Eu trabalho hoje com enfermidades graves de neonatais e pediátricas. Então, quando a criança chega muito grave, nós sabemos que ela está acidificando. Então, o organismo está muito ácido. E a gente mede o pH, geralmente está abaixo de 7,2. Então, a gente tem que dar bicarbonato rapidamente. Você pega uma cesta e vai dar o bicarbonato intravenoso, para ela recuperar mais rápido. Porque senão ela começa num processo de insuficiência respiratória muito grave. Uma coisa que então o Itápolis Pesquisas vem pesquisando já também há bastante tempo, usa então o bicarbonato com limão. O limão, ele é ácido originalmente, porém o resíduo orgânico dele é alcalino. E o resultado das pesquisas que têm sido feitas mostram verdadeiramente isso, que o uso do bicarbonato com o limão, ele é muito benéfico no sentido de auxiliar a alcalinização do nosso sangue. Então, aí é um exemplo para vocês de aparelhozinhos que estão aí. É só vai entrar na internet que você compra um aparelhozinho e vai medir o pH
da água que você toma, que você coloca na geladeira, da água que você fez o suco que você fez, ele é alcalino ou ele é ácido? Ele está prolongando a sua vida ou ele está te propiciando a se enfermar? Lembra que 70% do nosso corpo é água. Então a gente joga água e essa água é o quê? É ácida ou não? O limão, ele é antifúngico, protege e a replicação desordenada. Aqui uma receitinha para vocês. 2 limões grandes, 1 colher de chá de bicarbonato puro, a colher rasinha, tá? Um copo com água 2 vezes por semana. Isso aqui é uma receitinha assim, bem superficial, porque a dose, como nós estamos falando, ela é individual. Vitamina D, hoje eu vou tentar correr um pouquinho para terminar meu tempo. Ela é praticamente um hormônio vital, nos diz o presidente do Instituto Nacional de Estudos de Obesidade e Doenças Crônicas. O uso exagerado de protetores solares atrapalha o processo natural de produção do nosso hormônio, pois o corpo metaboliza a vitamina D a partir do colesterol quando a pele é exposta à luz solar. A vitamina D é dose acima de 400 mil unidades. Os médicos tradicionais, os clínicos tradicionais, têm medo de ficar usando as doses que são realmente antioxidantes. Então, mais uma vez, sugestão, quem pode, busca um médico ortomolecular. Ela atua baixa imunidade, a produção de anticorpos, é uma das principais causas de cansaço, alteração do humor, depressão sazonal, causada pelo frio ou TPM, e irritabilidade de insônia. E nós temos também a osteopenia decorrente da falta da vitamina D. Uma das coisas importantes é a sensibilidade ao glúten deve ser considerada como um estado de resposta imunológica aumentada à ingestão de proteínas de glúten em indivíduos geneticamente predispostos. O cérebro parece ser particularmente vulnerável. Então nós temos o glúten, o trigo, o centeio, a cevada, todos eles vão ter bastante dessa proteína, né? Que tudo que vem sendo feito nos últimos 30, 50 anos com o objetivo de aumentar a produção, por exemplo, da soja, foi a quantidade de cerca de 50 vezes a quantidade de glúten que as mesmas possuem. E isso, gente, está espalhado para praticamente todos os alimentos. Você chega no supermercado, ou às vezes pega os carrinhos estão cada vez maiores, né? Daqui a pouco, para a gente conduzir um carrinho dentro do supermercado, só que no final você começa a pegar e vai lendo os rótulos, você sai de lá com quase nada, porque está tudo contaminado. Toda a nossa indústria alimentícia, ela é desfavorável para o nosso corpo. Então, o leite e derivados segue esse mesmo princípio dos halógenos. Eu vou seguir em frente. A gordura trans ou transgênica, o produtor, para não perder a gordura, ele faz uma hidrogenação, que é o resultado da reação química provocada da adição de hidrogênio àquela gordura líquida, para ela se tornar sólida e não se perder. Então, isso aumenta o colesterol ruim, ele abaixa o bom colesterol, e as complicações cardíacas, gordura abdominal também. E aí nós estamos tendo exemplo de onde encontrar a gordura trans. A população, de uma forma geral, também está, não sei que o seu governo anterior, né? Mas as coisas, né, estão suscetibilizando. Veja lá, as criancinhas já estão começando bem novinhos como trans mesmo. A gordura trans, ela faz como que? Nós temos uma membrana na célula. Imagine, a gordura trans é como se você quisesse respirar com um saco de plástico na cabeça. Você quer respirar, mas está faltando o oxigênio, você não consegue. Ele impede, então, a gordura trans, ela impede que a célula expulse as toxinas.
como também ela vai impedir de entrar aquilo que a célula está mais necessitando. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante e que vocês devem procurar ler mesmo o rótulo e tentando diferenciar um pouquinho a sua vida, que você vai perceber como que as coisas podem melhorar. Nós temos também os metais pesados, alumínio, ferro, mercúrio, arsênico, etc. A medicina automolecular tem tratamento, a medicina homeopática também tem tratamento muito simples para para essas intoxicações. Eu e o Judá já passamos por intoxicação pelo mercúrio e nós solucionamos muito facilmente com medicamentos homeopáticos. Halógenos, flúor e cloro, mais o brometo do pão. É muito gostoso o pãozinho assim, quentinho, né? Mas os três se completam e prejudicam a tireoide, que em conjunto com a hipófise controla praticamente todos os hormônios do corpo e fragilizam. Um dos sintomas seria a depressão, a angústia, a falta de vontade, de impetuosidade para correr atrás daquilo que você busca. Uma das coisas que nos chamaram a atenção é a genética e a epigenética. Era assim: meus pais tiveram câncer, automaticamente eu vou ter que ter câncer. A minha família toda morre de problema do coração, então eu não tenho como fugir, eu vou ter problema do coração. Mas não é assim. Hoje, com a epigenética, ela veio mostrar para a gente que é como se fosse a genética, ela dá um determinado tipo de traço, e a epigenética vai dizer para que serve isso. É como eu falei lá atrás sobre a função, a fisiologia dos nossos átomos. O núcleo diz o que é, e os elétrons diz para que serve. Eu vou tentar correr um pouquinho aqui, senão não vou conseguir. Isso aqui é um exemplo que serve para vocês. Olha aqui, você tem a escolha, independente de qual a genética que você tem, de quais as enfermidades que você está herdando. Então, você tem um caminho de fazer exercícios físicos, de ter uma alimentação mais saudável e poder viver mais e retardar o seu envelhecimento. Ou você segue o outro caminho, come de tudo, faz de tudo e inércia, não faz exercício físico. Automaticamente, morte prematura. Aqui um exemplo para entender melhor: a largata como o casulo, que forma a borboleta. Os três têm a mesma genética ou genótipo, só que com características epigenéticas diferentes. Ou seja, cada uma com a sua função. Cada um, então, eles têm ali no seu cromossomo o mesmo código genético, mas cada um tem um tipo de funcionalidade. É isso que a gente tem que aprender. Que nós podemos mudar completamente o nosso destino. Nós podemos mudar aquilo que vai acontecer conosco, com o nosso corpo, com o nosso futuro. Porque isso não vai depender do vizinho. Isso depende unicamente e exclusivamente de você. Aqui da Data Pesquisas, praticamente classificou o seguinte: 70% dos alimentos deveriam ser crus, 30% cozidos, comer 50% menos, porque a gente come sem necessidade. Não é na hora que você está com fome. Cada um deveria ter a sua hora de alimentação, que é a hora que você está com fome, e não na hora que rotulou-se que você deve se alimentar. Então, se você faz isso, você olha o alimento e come sem ter fome, sem ter necessidade. 0% industrializado, 0% embutidos. E exercício físico, gente, queiramos ou não, tem que ser feito todos os dias. Temos os bifenóis. Eu acho que hoje vou parar nisso aqui, porque nós já estamos... Isso aqui é muito importante para a gente, porque eu acho que é o que mais contamina todo mundo. Gente. Não tem como fugir disso aí. Não tem, gente. Vocês forem olhar como são as situações hoje, não tem. São consideradas moléculas instáveis, com facilidade de migrar dos produtos plástico para os alimentos apenas com a elevação da temperatura. Você guarda no freezer um alimento, congela. Quando se você esfria demais,
você já fez isso, você já transladou a substância do plástico para o seu alimento. E você então se alimentou do bisfenol. Se você aqueceu, você foi lá, levou para o micro-ondas, você fez a mesma coisa. E isso, gente, está em tudo, toda, né, aqui, ó, nós estamos tomando aqui água mineral, ó. Essa água aqui fala assim, mas ela está gelada, ela está geladinha, ela não está quente. Ela foi transportada com refrigeração? Não foi, gente. Então eles pegaram, vocês vão encontrar um monte, todo supermercado. Isso aqui, lá no canto, lá, né, tomando sol lá fora. E ninguém está se importando que você vai tomar veneno depois. E a gente toma, porque não tem outra opção. Então nós vamos chegar daqui a pouco a ser capazes de fazer a nossa opção de veicular os meios para que a gente possa nutrir o nosso corpo físico com a água mais adequada. Nós estamos percebendo lá atrás, nós temos já a coisa da alcalinização da nossa água. Então é importante, toda vasilha de plástico aqueceu, produz bisfenol. Os bisfenóis podem causar alterações do sistema imunológico, parte da imunidade, no sistema neurológico, neurotoxinas. Então, assim, já está sendo associado, lá no hospital onde eu trabalho, lá no centro cirúrgico, é a coisa mais interessante, porque tem uma garrafão de todo tamanho, de água, e um monte de copinho de plástico, né? E aí vai, tem um monte de garrafa de café, aí todo mundo olha assim, ó, com medo, porque você vai tomar um café num copo de plástico e agora copo de isopor. Tudo derivado do petróleo. Então, gente, não tem. Vai caminhar para a enfermidade cardíaca, vai caminhar para o câncer. Como vocês estão vendo aí, são muitas as situações que podem trazer no sentido de enfermidade. Copo plástico mais café possui poliestireno derivado do petróleo que submetido ao calor libera o estireno monômero tóxico apontado como cancerígeno. Todo mundo sabe disso, mas mesmo assim eu só vou tomar uma goladinha desse cafezinho aqui no copo de plástico. Então, se perguntar, seus alimentos eles foram plantados em terra alcalinizada? A terra foi corrigida? Ela era alcalina? Ou era terra ácida? Porque é aquela terra que vai fazer o alimento que você vai se nutrir. Aves e gados que você come foram alimentados com hormônios? Com vacinas? A vaca que só come capim engorda? Porque é outra coisa, gente. Nós temos que ter um equilíbrio geral. Nós não estamos buscando o equilíbrio do orto-equilíbrio dos nossos átomos para ter o prolongamento dos nossos telômeros, para que quando se dividir a célula, para trocar as células do nosso corpo, trocar por células jovens e não por células velhas. Não é isso que a gente está buscando? Gente, se nós não fizermos, então, essa tomada de consciência de nós termos que manter o nosso corpo físico no meio padrão, nem gordo e nem magro demais. Então, lembrar, mas eu como só verdura. Se você comer muita verdura, você engorda. Como engorda a vaca, o cavalo. Qualquer animal que você der muito capim para ele, vegetal, ele vai engordar, gente. Então são coisinhas que parecem bobas, mas a gente vê no dia a dia nosso e vai passando como se não tivesse problema nenhum. Eu só me alimento de coisas saudáveis. Nós temos que caminhar para isso aqui, os alimentos orgânicos. Sem nenhuma técnica de engenharia alimentar. Não sei o que. Eu vou tentar. Tanta coisa nessa área. Os transgênicos, gente, tem esse símbolozinho aqui, ó. Vocês vão entrar no supermercado agora e vão reconhecer esse símbolo, gente, de alimentos transgênicos que vocês não querem mais para vocês. Gente. É obrigatório todo alimento transgênico carregar o símbolo dele, esse T. Então foi alterado o código genético do alimento. Então, olha aqui, você pega eles alteram o código genético de um determinado, por exemplo, do milho.
ele não é alterado somente com, por exemplo, com outro vegetal. Eles pegam o DNA de qualquer coisa. De uma bactéria, de um vírus, de um inseto, de qualquer coisa que eles querem. E vão associar o DNA com o DNA da planta, que vai dar, então, a planta transgênica, que vai crescer e vão se dar as sementes que nós comemos e que nós encontramos nos supermercados. Quais os riscos para a saúde? Gente, são inúmeros os riscos, eu acho que todo mundo já sabe, isso é uma coisa que vocês podem procurar, pesquisar. Aqui está um pouquinho melhor identificado, olha aqui, ó. Pega uma bactéria, né, tira o DNA dela, separa um pedaço do DNA dela, clona com o DNA de uma determinada planta, ela vai então para uma estufa para poder crescer e dali sai então uma nova planta. E essa planta, gente, ela vai afetar o alimento transgênico, afeta o meio ambiente. Gente, eu estou aqui com uma plantação. Então o estudo surgiu no governo passado, né, que liberou isso aqui para o Brasil. E todo o fazendeiro tem que pagar royalty ainda da semente que ele está utilizando e não tem como voltar atrás. Ele quer mudar, quer parar, mas é muito difícil. A não ser que novas coisas que a gente tem esperança venham acontecer aí agora com o novo governo. Então, gente, todas essas plantas, elas geram mais toxinas. Eu estou com uma plantação aqui, mas o meu vizinho ele tem uma plantação totalmente desprovida de agrotóxico, totalmente natural, mas durante o processo de germinação, o processo de polimerização, nós vamos ter o pólen passando para outra cultura, para aquela cultura que você está preservando com tanto carinho. Então, gente, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Como fazer isso, né? Eu acho que tem muitas ideias. Eu acho que a partir do momento que você pensar e tomar consciência que você pode fazer alguma coisa, gente, as ideias vão surgir. Vocês já viram um videozinho que está correndo aí dos japoneses? Uma japonesa plantando no meio dos tijolos? Ela faz um furinho lá, coloca uma sementezinha, gente, tem jeito para tudo. Eu, logo que me formei, trabalhei numa favela em Belo Horizonte, chamada Favela da Ventosa, que os policiais tinham medo de subir lá. Eu conhecia todo mundo que era bandido, que não era. E começamos a fazer hortazinhas, naqueles pequenos lugarzinhos, pequenininhos assim, gente. A gente fazia a horta, mas dava cada coisa, cada abóbora, gente, plantada num lugarzinho desse tamanho. Então, tudo depende da sua boa vontade de querer seguir em frente. Então, nós temos o pólen, né, que estava ali atrás, uma colher de chá para o homem e todos os dias, e para a mulher em dias alternados. A uva japonesa, que também é uma pesquisa bastante intensiva do Idácula Pesquisas, que vem trazendo um resultado bastante significativo no sentido de reduzir enfermidade de todos aqueles que a estão tomando. Também podemos fazê-la manipulada em extrato ativo, em extrato fluido, ou você faz a sua tintura, como nós explicamos lá atrás. A pineal, melatonina, serotonina, paranormalidade, nós temos essa glândulazinha que ela tem uma tendência a se cristalizar com os alimentos, principalmente os alimentos transgênicos. Então, nós estamos dando uma receitinha para vocês, que já foi bastante experimentada, principalmente em animais, porque é difícil você fazer. Vocês já repararam, já ouviram falar de determinados paranormais que tinham a glândula pineal muito avantajada quando era feito o anato patológico? Eles desenvolvem, então, toda a paranormalidade, essa capacidade de clarividência, clareaudiência, etc., estão relacionadas a essa glândula. A cebola crua com limão auxilia a fazer essa descristalização, a fazer com que ela torne-se operante novamente. A maçã é uma coisa também, mais de quase 30 anos de pesquisa em cima dela.
auxilia no metabolismo cerebral, desintoxicação hepática, disfunção erétil, principalmente quando associada ao hibisco, aquele hibisco vermelho. O ideal é que ele seja fresco. Isso é tanto para os homens quanto para as mulheres. Se os homens conseguirem um hibisco, quando ele está florando, não sai um pêndulo lá de dentro, gente, aquilo ali, você faz a tintura disso, é uma coisa impressionante. Tem pessoas com disfunção erétil que não podem usar o Viagra, a Tadalafila. Com essas substâncias naturais, a gente consegue um rendimento extraordinário. A mulher fica mais ativa, ela busca mais o carinho do homem com essas coisinhas simples que nós estamos mostrando. A carne vermelha tem a metionina, que é um aminoácido essencial, ou seja, ela não é produzida pelo nosso corpo físico e ela tem que ser ingerida através da carne vermelha. O único alimento que possui a metionina, ela contém enxofre, substância necessária para a produção de antioxidante celular, mais presente no corpo humano, que é a glutationa. Então, se eu não quero comer carne vermelha, né? Eu sou vegetariano, etc. E tal. Então, vai fazer uma consulta com o seu ortomolecular, que ele vai te repassar as doses que são mais adequadas e ver. Você vai perceber no seu dia a dia como isso é positivo. O enxofre orgânico, eu vou passar porque é tanta coisa. Isso aqui eu acho que é interessante mostrar para vocês. A melancia, a citrulina, é um fitonutriente presente na melancia que tem atraído a atenção dos cientistas americanos e europeus agora, porque os brasileiros já usam isso há 300 anos, desde a época lá dos benzedores, dos raizeiros, todo mundo já receitava melancia para auxiliar principalmente a disfunção erétil. E ela é encontrada, gente, não aqui na polpa da melancia, mas ela é encontrada na casca da melancia. Existem hoje experiências genéticas no sentido de tentar trazer a citrulina para a polpa. Mas o que ele faz? Ele produz o relaxamento dos vasos sanguíneos, como faz exatamente o Viagra. Então é uma coisa normal. Se você nunca experimentou, experimenta um dia. Faz um xarope para você. Pega a melancia, corta ela com as cascazinhas do jeito que está mostrando aqui, ó, e bota uma água e deixa aquilo cozinhando. Você vai mexendo, vai fazendo, no final você vai fazer um xarope que você vai tomar. A dose é sua, mais uma vez. É uma colher, é 2 ou 3 por dia, vai ser a sua dose, gente. Isso tanto para os homens quanto para as mulheres. Os homens sentem de uma maneira mais eficaz, que a coisa está atuando e ele quer fazer isso todo dia em casa. O soro da memória, gente, nos laboratórios do Itáquila e na Universidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, cientistas pesquisam o soro da memória, que tem proteínas e lipídios. Essas substâncias atuam ajudando os neurônios a fazer as suas redes, ou seja, a conexão, as sinapses neurais, elas acontecem de uma maneira mais natural. Aquela coisa de ficar esquecendo, será que eu fechei mesmo a porta? E você deita e não vai, enquanto você não levanta e vai lá conferir se você fechou a porta, gente, é sinal que você já está precisando aqui desse sorinho, que é simples, né? Para cada litro de leite, o ideal seria o leite direto do produtor, se não tem aquele do saquinho e não da caixinha. Leite, você coloca então um limão e vai separar o soro, você coa. Cheguei ao final então. Na verdade, gente, olha o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês, só para terminar. Eu acho que é obrigação minha dizer que a gente pode tomar uma série de atitudes no sentido de fazer com que a nossa alimentação melhore. Você vai no supermercado, vai lá na banca de frutas, de legumes, etc. 99% ali está tudo contaminado. Então,
um jeito de fazer a sua hortinha, plantar o seu alimento, fazer o grupo de pessoas que arrumam um local que vai fazer isso, tomar uma atitude que você está pensando que você tem futuro, que você merece esse futuro. E esse futuro é com saúde, com harmonia, porque você vai ser cada dia mais uma pessoa feliz. E felicidade, gente, está diretamente relacionada ao encurtamento dos telômeros. Então pensa, todo o emocional, todo o extremo emocional para agitação, irritabilidade, intolerância, etc. E, tal, e angústia, opressão, vazio e tal. Tudo isso leva à desordem, do desequilíbrio dos meus órgãos, oxidação, enferrujamento, baixa de imunidade, automaticamente morte prematura. Então, tudo isso tem que ser feito em conjunto com a busca de todos os dias. Aquela mulher que mostrei lá atrás, perguntaram para ela o que ela fazia, ela falava, eu tomo uma taça de vinho todos os dias e uso azeite do Porto. E ela falou, e todos os dias eu tenho que encontrar algo, uma motivação que me faça levantar da cama para viver mais um dia com toda a alegria que eu possa carregar dentro do meu coração. Muito obrigado. Pessoal, eu não vi ninguém levantando a mão aí, se tem dúvida, para a gente fazer as perguntas. Só para a gente organizar, eu falei isso no início, né? As perguntas serão feitas pelo papel. Levantando a mão, a gente entrega o papelzinho e a gente faz as perguntas aqui. A pergunta que eu tinha aqui de uma pessoa já foi respondida, que era referente à memória, então acabou de falar sobre isso. Vamos aproveitar então. Você tem uma pergunta? Isso. A questão do deutério na água. A questão do deutério na água, que as pessoas nem têm conhecimento do que seja o deutério. Pois é, os metais pesados. Hoje a gente tudo, né? Tem as pilhas aí para todo lado. A forma dos descartes não é adequada. Principalmente as populações mais pobres, elas estão muito vulneráveis a isso. Só que eu também sou homeopata, eu sou também especialista em homeopatia. E no Instituto Mineiro de Homeopatia nós temos muitas pesquisas com relação à desintoxicação de metais pesados. Embora exista então a desintoxicação através da ortomolecular, usando quelante. Então a ortomolecular usa o próprio medicamento, ou a próprio intoxicante, ou a própria toxina, em dinamização, que a gente chama, ela é diluída. Vamos supor, eu bati um bolo em 1 litro de água, eu tiro 1 ml, diluo mais 1 litro de água, eu tiro 1 ml e vou fazendo assim. Aí eu digo, decimal ou CH, 1, 2, 3. Quando eu chego na 7ª, eu tenho moléculas de matéria e moléculas vibracionais. E quando eu uso essas gotinhas dessa determinada, por exemplo, do deutério, eu sou capaz de fazer a nossa desintoxicação. Eu e o Judas aqui, nós tivemos um mercúrio muito elevado mesmo, por causa de um processo que nós estávamos realizando, e nós desintoxicamos rapidamente, não chega a mais ou menos 1 mês e meio, mais ou menos. Você está totalmente livre daquele metal pesado. Temos mais uma questão? Boa tarde, pessoal. Só uma resposta ainda sobre o deutério. Existe uma forma também, em Dáquila pesquisou, Carlos. Você pega uma caneca d'água, por exemplo, e congela. Depois, quando virou gelo, você tira. Dá para observar uma parte de baixo toda branquinha e a água de cima bastante transparente. Aí você separa. A de baixo está com deutério. Não é isso, Rosana? A de cima está pura. Façam um teste em casa que vocês vão ver que interessante que é. Eu tomei um tempo. Dá trabalho, é um saco. Mas você quebra aquilo ali e é interessante que você vem com uma faca e bate justamente na conexão das duas. Onde está o branquinho com o transparente. Ela rompe certinho. E você fica com a água para tomar pura. O sabor da água é
O sabor é diferente, é ruim. Isso é água boa, é ruim. Obrigado, bem complementado, Judas. Só alcança para ele aqui. Nós temos 2 perguntas aqui pro pessoal. Soro ou coalhada? Qual é o mais importante de se consumir? Seria o soro mesmo, não a coalhada, tá? Por causa das proteínas que estão ali presentes. Então são proteínas que vão auxiliar na conexão, aonde nós temos como se fosse a célula do cérebro dessa forma aqui. Então ela entra aqui nessa substância, permitindo a carga elétrica passar e o seu raciocínio se torna mais rápido. Respondido. Qual a relação das células tronco com os telômeros? As células tronco são essas células eucarióticas, que elas são usadas então para fazer a reprodução. Todos os nosso corpo físico, ele é trocado de tempos em tempos, cada órgão dentro do seu tempo, através das células eucarióticas. Então, nós vamos fazer as células tronco que vão doar o genótipo, o DNA, para fazer a replicação, são essas. Qual a relação das células tronco com os telômeros? Telômeros. Qual a relação das células tronco com os telômeros? Os telômeros, gente, tem lá o DNA, a cabecinha, imagina aqui que é a minha unha, né? Então, cada vez que eu reproduzo, que ela troca, então eu vou trocar a minha célula por uma célula mais jovem ou por uma célula mais velha. Então, normalmente, você vai vendo, a gente vai envelhecendo, vão aparecendo as manchazinhas nas mãos, né? No rosto, no pescoço. Eu estou trocando células jovens por células cada vez mais velhas. Se você começar a experimentar, a fazer essas mudanças, então nós vamos estar atuando, por exemplo, lá, de muitas dessas coisas que nós falamos aí da proandoceridina. O que ela vai fazer? Ela vai atuar como a telomerase, impedindo essa cabecinha aqui do DNA de se desgastar. Se ele mantém íntegro, gente, você sempre vai trocar por célula nova. Isso aqui, gente, é só uma parte do processo, porque nós podemos melhorar demais a aparência. O Itáquila tem aí, gente, a sua argila, esses produtos todos são feitos através de uma argila, gente, que não foi encontrado nada no planeta que tenha tantos minerais e oligoelementos como essa argila. Ela é, juntamente com determinados ácidos que a gente tem pesquisado, capaz de trazer um rejuvenescimento para a pele, mas estupendo, de você ser capaz de rejuvenescer 5 anos, e outros ácidos a gente, junto com ela, nós rejuvenescemos 10 anos, mas a gente rejuvenesce mesmo, não é só o rosto, é as mãos, é tudo. Então a aparência você também vai trazer e pode acelerar. A mudança normal vai te ajudar a melhorar a sua aparência. No entanto, se você pode, utilizando os peelings da argila com mesclado de ácidos, acelerar essa troca. Nós temos várias camadas da pele, nós vamos tirando essas camadas superficiais que estão com o DNA alterado, até que a camada germinativa começa a soltar células completamente novas e não perturbadas geneticamente. Está respondido, então, pessoal. Uma salva de palmas para o Carlos. Aproveitando a deixa do Carlos sobre rejuvenescimento, né? Ele estava comentando sobre os produtos da Kion, kioncosmetics.com. Esse seria um acesso na internet. Voltando, eu gostaria de relembrar aqui, como ortomolecular, nós temos o Dr. Hernani como convidado, né? As pessoas que se interessaram por esse assunto e gostariam de fazer talvez uma consulta, pode procurar o Dr. Hernani para isso. A pessoa que está em casa, que chegou agora, né? Sejam bem-vindos. Então, dando prosseguimento aqui, pessoal, nós vamos fazer... o que? Isso. É um vídeo da Kion, que apresenta um pouquinho desse trabalho, desses produtos. Pode botar a inteligência. Chegou
do